Minha mensagem hoje é bem diferente da que eu costumo trazer. Eu coloquei esse título nela, Questões que nos fazem questionar. Um outro título que talvez funcionaria aqui é Perguntas para Deus. Todo mundo tem perguntas para Deus, e não são apenas perguntas de curiosidade. Você não está pensando assim, quando chegar no céu, eu preciso que Deus me responda essa pergunta, porque eu não consigo dormir, porque eu fico pensando nisso. Será que Adão tinha umbigo ou não tinha? Eu acho que você não questiona muito essas coisas, né? Eu não sei se você perde a noite, né, pensando, será que os dinossauros existiram mesmo? Ou isso tudo é uma farsa? Eu acho que não são essas perguntas. Eu sei que elas existem. Existe uma série de perguntas que a gente gostaria de saber mesmo, né? Sobre Deus. Tem uma canção em inglês, já de algumas décadas atrás, que eu gostava muito, que chamava Perguntas para Deus. E o autor da canção era muito bem-humorado e fazia perguntas muito engraçadas. E uma das perguntas é, será que ele ri das nossas piadas, né? A gente não pensa nessas coisas, mas são perguntas que ele queria fazer para Deus, querendo trazer essa aproximação familiar. As perguntas que eu acho que eu quero hoje pensar junto com você, se você já teve perguntas para Deus, são aquelas perguntas que são tão complicadas, tão difíceis, que você chega a questionar o próprio Deus. Perguntas que, na verdade, nascem de um coração ferido, de um coração machucado. Perguntas que saem de uma história de marcas na sua vida e você precisa saber a resposta. Você precisa saber o porquê. Você vive perguntando, Senhor, por quê? Por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo? Por que que isso aconteceu? E a gente tem uma sede tão grande de que haja uma razão e de que haja um propósito, de que aquilo precisa ser resolvido. Eu não consigo dar nenhum passo sem essas questões. E muitas vezes, coisas grandes e avassaladoras acontecem na nossa vida, ou até mesmo coisas pequenas, mas que perturbam o nosso interior. E eu não estou dizendo que Deus não vai responder. Muitas vezes você tem resposta, muitas vezes você descobre, e aquilo até te ajuda a seguir com a sua vida, mas muitas vezes nós não temos as respostas. E essas perguntas de por que a vida é assim, por que aconteceu isso, por que acontece aquilo, é a razão porque muitas pessoas se afastam de Deus. É a razão porque muitos desistem da caminhada cristã. É a razão porque alguns estão prestes a desistir da sua fé. Porque precisam de respostas e não conseguem atingi-las, alcançá-las. Tem pessoas que estão se perguntando nesse momento, começaram uma vida com Deus, ou nasceram numa família cristã, mas estão se perguntando nesse momento da sua vida, porque receberam muito mais informação. Será que vale a pena? É uma boa pergunta. Será que tudo isso faz sentido de verdade? Será que é tão importante assim? Vida cristã é tão importante assim? Andar com Deus, será que é tão importante? Eu conheço, eu acho que você também, eu conheço várias pessoas, algumas delas que um dia estiveram caminhando com Jesus e revelavam isso porque estavam na igreja. Pastor, você está querendo dizer que se não está na igreja não está caminhando com Jesus? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas normalmente é o começo, né? A pessoa que se afasta da comunhão, frequentemente se afasta da cabeça, né, do corpo. Se afastou do corpo, mais tarde se afasta de Jesus. Não é 100% das vezes, mas acontece bastante. E várias dessas pessoas falaram para mim, André, eu deixei de acreditar porque não fez muita diferença na minha vida. Quando eu estava com Deus, a minha vida era A. Quando eu parei de andar com Deus, a minha vida continuou sendo A. Continuou sendo a mesma coisa. Eu não percebi tanta diferença. Mas a vida continua acontecendo. Em algum momento, aquela pessoa pode até ter perdido completamente a sua sensibilidade, mas se ela for honesta, ela vai perceber que a vida fica completamente diferente. Eu acredito na igreja local porque eu acredito que viver com Jesus faz toda a diferença. Que Jesus faz a sua vida melhor em todos os sentidos. Mas há muitas pessoas que muitas vezes, por várias razões, se você quiser se tornar hoje alguém que não acredita em Deus, você consegue viver uma vida como se Deus não existisse, consegue.
Consegue. Vai ter algumas coisas que você vai preferir não falar, vai ter algumas coisas que você vai preferir nem querer resolver ou entender ou discutir, mas você consegue. A grande questão é o que está por trás disso. Eu conheço, você também, pessoas que nesse momento estão questionando a Deus. Porque o sofrimento está acontecendo. Quando nós sofremos, e quando o sofrimento é muito grande, é muito grave, nós queremos trazer Deus bem para perto daquela circunstância e tentar entender como Ele sendo Deus, e Ele sendo o Deus que é pregado na minha igreja, que é grande demais, que é poderoso demais, e que é amor, que me ama com amor incondicional, que me ama como um filho. Como Ele pode permitir esse sofrimento? Como Ele pode olhar para o meu sofrimento e aparentemente não fazer nada? Será que Ele está atento ao que está acontecendo na minha vida? Quando cristãos veem no meio da sua própria igreja, no meio da própria comunidade, a hipocrisia, a falsidade, eles se perguntam, será que é isso que eu quero para a minha vida? Será que esse meu contato com Deus vai me tornar pessoas que eu não queria me tornar? É frustrante isso, e eu sei que, eu não quero puxar a brasa para a nossa sardinha, mas eu tenho a impressão de que a gente sofre pouco, mas sofre também disso nessa igreja local. De pessoas que talvez, né, na nossa família não querem ser crentes porque nós somos. Pessoas que pensam assim, eu nunca vou querer ser um cristão porque olha para a vida de alguém e diz, eu não sei se eu quero ser assim. E essas pessoas questionam, será que existe mesmo isso? Será que faz algum sentido? Ou às vezes tem questões que são filosóficas, questões científicas. Tem 20 documentários por dia na televisão tentando desprovar a Bíblia, tentando fazer você entender que o que está ali, na verdade, pode ser desmantelado, que aquele princípio não é tão verdadeiro assim. Existem muitas questões, né? Quando você para olhar no Big Bang, né, que aconteceu aparentemente essa explosão há bilhões de anos atrás, sei lá quantos anos atrás, e essa questão que eu mencionei dos dinossauros, e não tem nada na Bíblia falando sobre eles, você pergunta, se isso é real, e eu olho para a Bíblia e ela não fala nada a respeito, eu pergunto, será que a Bíblia é tão real assim? A ciência, não a ciência como um todo, mas parte da ciência está o tempo todo nos desafiando a pensar, será que é verdadeiro? Será que é real? Eu pergunto para você especificamente, não para a pessoa que está do seu lado, para você, com quais dúvidas você está lutando? Porque eu tenho a impressão que se você for parecido comigo, você frequentemente luta com dúvidas, com questões. E durante os últimos anos aqui nesse púlpito, a gente fez o possível para falar para você não ter dúvida, viver sem dúvida, e a gente talvez não tenha feito um bom papel explicando para você que dúvida faz parte da vida sim, que é normal a gente ter dúvida, e muitas vezes a gente pensa que é uma coisa meramente do inimigo na nossa vida, causar dúvida, mas deixa eu te falar, dúvida é coisa de gente, de pessoas, é normal. Tanto é que na Bíblia, a Bíblia não esconde vários momentos onde pessoas duvidaram, e ainda assim Deus interveio, Deus apareceu, Deus se importou, Deus fez, Deus conta a história, o Antigo Testamento conta uma história sensacional, real, que aconteceu nessa terra de um povo, de milhões de pessoas que foram salvas da escravidão, experimentaram o poder de Deus dia após dia, num deserto, e a Bíblia diz que tudo que eles mais faziam era duvidar. Tudo que eles mais faziam era reclamar e serem incrédulos. Deus poderia ter simplesmente desistido deles e falar, olha, vocês chegaram na terra prometida, agora não querem entrar, eu vou entrar, vocês ficam, e eu não quero mais nada com vocês. Não, Deus fica com eles no deserto, e a próxima geração, por promessa deles, entra naquela terra. Deus não desiste porque você duvidou, que alguém diga amém. Mas a gente vive um tempo hoje onde, se você está aqui comigo, né, e você tem mais de 30 anos, não é tão complicado para você, mas eu queria que você soubesse que para as próximas gerações vai ficar muito complicado. Hoje, eu e você temos uma visão a respeito de evolução em relação à criação, que eu acho que é difícil alguém roubar de nós as nossas convicções, mas os nossos filhos vão ter uma experiência diferente, vão ter desafios diferentes em relação a esses assuntos. A datação por carbono, quando olha alguma coisa e identifica que aquilo tem bilhões de anos. E a Bíblia não fala muito sobre isso,
Na verdade, os historiadores que olham para a Bíblia como base da história vão dizer que essa terra tem alguns milhares de anos, não milhões, muito menos bilhões. E eles vão questionar, mas então como é que eu posso acreditar em Deus quando a ciência contradiz tanto a Ele? Ou às vezes é uma questão extremamente pessoal, não é nem filosófica, nem científica, é relacional, é pessoal. Eu perdi meu emprego. Eu queria entender como Deus se envolve com isso. Por que Ele não está na minha vida? Por que Ele permitiu? Eu era mais capacitado que aquela pessoa e eu perdi meu emprego. Botaram outro lá porque tinha alguém que indicou ele e a pessoa não é competente, mas eu perdi, eu não sei o que vai ser da minha vida agora. E Deus? Cadê Ele nisso tudo? Eu sei que Deus está me chamando para fazer isso, mas eu não consigo sair disso aqui, estou aprisionado numa circunstância. Por que Ele não resolve essa circunstância? Por que Deus não me ajuda a me livrar desse vício de uma vez por todas? Por que Ele não resolve isso na minha vida? Eu já tentei por anos e anos e anos e anos e nada muda. Por que Deus permitiu que o meu pai morresse, minha mãe morresse, meu filho morresse? Por que isso aconteceu? Por que Deus permite depressão? Por que Deus permite ansiedade? Por que eu não consigo melhorar da minha doença? Por que a minha esposa não consegue se ver livre da sua doença? Por que o meu marido não consegue arrumar um emprego? Por que as coisas não acontecem? Por que a gente não consegue ter filhos? A dor é tão grande. Cadê Deus? Quando a gente ora, todo dia o casal ora junto e pede a Deus, e de repente eles recebem a boa notícia da gravidez, para daqui a pouco receber a pior notícia de que a gravidez não deu certo, não funcionou. Cadê Deus quando eu tenho que enfrentar agora um divórcio, uma separação de uma pessoa que há 15 anos atrás jurou no altar que ia viver comigo para sempre? E agora eu tenho que ficar catando os cacos da minha vida, eu não sei o que fazer, e eu preciso saber, eu preciso perguntar, eu preciso de resposta. Onde é que Deus está no meio disso tudo? Como é que um Deus bom, amoroso, pode permitir tanto sofrimento dentro de mim, perto de mim e nesse mundo? Quando eu olho para guerras, quando eu olho para fome, quando eu olho para crianças sendo tratadas como objeto, levado para um lado e para o outro. Seja sincero. Se você é uma pessoa normal, isso já passou pela sua cabeça. Essas questões já apareceram, a gente não tem as respostas, mas a gente tem essas perguntas. E se você tinha essas perguntas antes de se tornar cristão, você se tornou um cristão, as perguntas não desapareceram. Elas ainda estão aí. Nós temos dúvidas, nós temos perguntas. E eu não vim aqui hoje advogar pelas perguntas, eu vim aqui para falar com você sobre isso, sobre o que isso significa para mim e para você. Há pessoas que você conhece que podem acreditar em Deus, mas não acreditam no Deus que você acredita. Não consegue acreditar no Deus cristão. Deve ser algum outro tipo. Talvez você, como na semana passada eu fui pregar em outra igreja e observei isso muito claramente. Alguém que estava ali, mas não queria estar ali. Foi obrigado a estar ali. Uma jovem, uma adolescente que a mãe trouxe. É engraçado de assistir, porque a mãe fica rindo, sorrindo, cantando junto, dando a mão, e a pessoa com a cara fechada o tempo todo. Talvez você esteja aqui porque alguém te obrigou a vir, Talvez você esteja aqui para agradar alguém ou para impressionar alguém. Mas você tem um monte de questões que faz você pensar, será que isso aqui faz sentido? Será que isso tem algum propósito? Saiu uma pesquisa não sei se algumas semanas, alguns meses atrás, sobre a nação americana, os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma influência muito grande no Brasil. As igrejas evangélicas têm uma influência muito grande das igrejas evangélicas americanas. E talvez seja uma estatística para a gente pelo menos prestar atenção. Eu acho que não vai acontecer aqui tão cedo, mas pode ser que aconteça. A próxima geração que já existe, na verdade, a última geração que nasceu, que é a geração Z, pós-milênio, por exemplo, meu filho está com 19 anos, ele está na transição entre essas duas gerações, a Y e a Z. Essa geração Z, vamos dizer, aqueles que são os nossos adolescentes, nossas crianças hoje. Lá nos Estados Unidos é a primeira geração que nasce no que eles chamam de pós-cristianismo.
E o pós-cristianismo significa o seguinte, lá nos Estados Unidos, aqui eu não sei, mas lá significaria o seguinte, não é que essas crianças iam se tornar adolescentes e iam questionar se vale ou não vale a pena ser cristão. Não é isso. Eles nascem numa sociedade onde o cristianismo não faz sentido. Eles nunca optariam pelo cristianismo, porque é só mais uma história que contaram. Essas crianças estão sendo em vários lugares ensinadas de que acreditar em Deus é semelhante a acreditar em Papai Noel. E quando você cresce, você para de acreditar. Eu espero não ter frustrado ninguém que acredita em Papai Noel aqui hoje. Mas você cresce, você para de acreditar. Existe, eu acho que você conhece muita gente, especialmente nos meios acadêmicos, que acha graça de você acreditar em Deus e pensa assim, um dia você vai entender, um dia você vai chegar onde eu cheguei e vai perceber que isso não faz o menor sentido. Na América isso já está acontecendo, no Brasil já temos reflexos disso. O cristianismo é mencionado apenas como parte da história, uma relíquia do passado, faz parte da nossa tradição. Você vai na Europa e visita as igrejas que são como museus, mas não necessariamente um lugar de culto, um lugar de adoração. Eu não estou falando isso para botar você para baixo, não. Eu acredito demais na igreja local, eu acredito que a gente só vai crescer e abençoar e alcançar vidas e transformar pessoas. Quantos creem junto comigo? Digo amém. Mas eu preciso que você junto comigo olhe para isso também hoje, porque nós vivemos nesse mundo. E a coisa mais engraçada para mim aconteceu algumas semanas atrás, que na contramão disso tudo, um rapper lá, um cantor americano chamado Kanye West, não sei se você já ouviu falar dele, há pouco tempo atrás entrega a sua vida a Jesus de uma maneira intensa e mergulha de verdade e extremamente sincero. O que derruba tudo isso que eu estou falando, porque esse cara, que é uma figura muito famosa nos Estados Unidos, ele apontou todo mundo para Jesus numa semana, apontou mais gente para Jesus do que todos os evangelistas do século passado, porque ele é uma pessoa muito popular. E eu fiquei observando várias entrevistas que ele deu, e esse era um cara que eu mais odiava na minha vida, eu não odeio ninguém. Mas se você botasse uma fila de pessoas assim detestáveis, ele ganhava sempre, porque era uma pessoa extremamente, eu não sei nem que palavra dar, odiável, é isso. Hoje eu sou apaixonado pelo cara, porque eu percebo uma sinceridade no olhar dele, na fala dele, não está interessado em impressionar ninguém, mas está apontando para Jesus. Isso é sensacional, porque tem que repensar tudo isso que a gente falou sobre esse momento que está acontecendo no Ocidente. É muito legal, muito interessante, porque todo mundo está esperando ele dar uma tropeçada, todo mundo está esperando que ele caia para virar notícia em algum nível, mas o que ele já fez já foi muito grande, muito interessante. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque nós vivemos, a nossa geração, a sua geração, totalmente nessa posição onde nós somos, nós podemos ter dúvidas, e nós vamos ter dúvidas, você tem dúvidas e talvez você ainda vá ter. E se você tem dúvidas, você sabe qual é a pior parte disso? É que dúvida por si só não é ruim, você pode ter. O problema é quando você não trata dela. O problema é quando você não conversa sobre ela com ninguém. Porque pensa aqui comigo, você é um cristão e você tem dúvidas a respeito de Deus, você tem dúvidas a respeito dos atributos dele, você tem dúvidas sobre essa realidade dele, de que ele realmente é onipresente, onisciente, onipotente, porque não faz sentido diante da sua experiência. Com quem que você vai conversar? Você vai sentar com alguém do teu pequeno grupo, você fala, não, se eu falar isso com aquela pessoa, ela vai achar o que de mim? Ela vai achar que eu sou um péssimo cristão, vai me repreender, vai falar que é o inimigo que está botando isso na minha cabeça. E a gente não tem coragem de compartilhar, de conversar com absolutamente ninguém sobre as dúvidas que a gente tem. A gente tem se esforçado no máximo aqui nessa igreja, eu sei que não é fácil, mas de criar ambientes, nesse momento lá para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para homens, para mulheres, e todos os nossos PGs têm sido treinados nesse sentido, onde não pode haver pergunta que não pode, essa pergunta não pode aqui, não, qualquer pergunta tem que ser possível. Tem que ser possível criar um ambiente onde não existe limite para o que você quiser conversar, porque você está no ambiente de Deus e alguém pode te ajudar. Não estou dizendo que todo mundo vai ter as respostas, possivelmente não. Essa semana eu dei aula de cura divina para Atos, para nossa escola bíblica, e eu falei com muita sinceridade que tem algumas perguntas que a minha resposta tem 2 palavras, não sei. E eu acho que é muito importante
que o pastor saiba dessas suas limitações, de que a gente realmente não sabe tudo. Perguntas que você tem e eu tenho também. Uma pergunta que apareceu, nós acreditamos que Deus é bom e Ele cura, mas eu soube de uma pessoa que numa outra religião pediu para não sei quem e curou. E aí, pastor? Eu falei, muito fácil, não sei. Não, pastor, mas e as crianças que nascem e morrem? Como Deus permite isso? E por que se é a vontade de Deus que a pessoa viva? Qual a resposta? Eu não sei. E qual é? E tem várias outras. E é difícil demais para a gente conviver com perguntas sem respostas. Conviver com perguntas que precisam, que clamam por uma resposta e muitas vezes nós não temos. Se eu compartilhar com você as minhas questões, as minhas dúvidas, será que você vai continuar me olhando do mesmo jeito? Será que você vai continuar me aceitando? E talvez isso passe pela sua cabeça, talvez não com essas palavras, mas possivelmente pode passar pela sua cabeça. Então, hoje eu queria falar com você, antes de você voltar para casa, o que você faz com isso? O que você faz com as suas perguntas? O que você faz com as suas dúvidas? Porque existe uma solução. Eu quero te dar uma boa notícia, a Bíblia fala sobre esse assunto. No finalzinho já da história do Senhor Jesus, Jesus responde muitas perguntas, Jesus não responde um monte de perguntas também, mas quando chega no final, na grande comissão, ele está com seus 11 discípulos, porque um já tinha ido embora, Judas, você conhece a história, ele está com seus 11 discípulos e dá a eles uma grande comissão, diz para a gente, é como se você tivesse se formado na faculdade, vocês se formaram, agora vocês vão entrar no caminho, e Jesus dá uma ordem a eles, Jesus decide algo muito importante. Esse é um discurso, talvez o último discurso de Jesus, com certeza a Bíblia fala que logo depois disso ele foi para o céu, mas já tinha ressuscitado, já dá esse discurso, e é essa grande comissão, e eu e você conhecemos muito bem, eu vou colocar aqui para você, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada, e essa frase é extremamente forte, é muito expressiva, se alguém estivesse passando na hora e ouvindo, ia pensar, ele é maluco, ou então, se ele está falando a verdade, ele é o próprio Deus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí ele fala como que estivesse dando para os discípulos essa mesma capacidade, essa mesma autoridade. Portanto, vão e façam o quê? Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a promessa mais fantástica, ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Se você é um crente, repete comigo, Jesus está sempre comigo, mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não percebo, até o fim dos tempos. André, isso aí não responde muita coisa. Não, é verdade, mas o que para mim é sensacional aqui, todo mundo conhece bem essa passagem. Se você está na igreja há algum tempo, você já deve ter ouvido isso. Que Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, e agora ele está prestes a subir para o céu, para estar com o Pai. E as últimas palavras dele são essas: toda a autoridade me foi dada, vão, discípulos, batiza, ensina, e eu vou estar com vocês. E acabou. E ele sobe. Só que os 2 versículos antes deles trazem algo que eu considero chocante, e a gente em geral lê e prefere nem pensar no assunto. No versículo, se eu não me engano, 16 e 17, fala do que está acontecendo no pano de fundo. Fala assim: então os 11 discípulos, e a gente vai falar deles, foram para a Galileia, para a montanha onde Jesus lhes havia ordenado que fossem. Era esse ponto de encontro, onde ele ia falar o que ele acabou de falar. E veja o versículo 17. Quando o viram, chegaram até onde Jesus estava, o adoraram. Possivelmente foi uma postura física expressiva de se curvarem, revelando reverência. Quando viram, o adoraram. No mesmo versículo, mas alguns duvidaram. Você sabe quem são essas pessoas? Quem são os 11? Todos eles? Quem sabe aí? Vamos lá. Pedro, João,
Tiago, você não sabe os outros, eu tenho certeza. A gente nunca lembra, né? Mateus, Tomé, Bartolomeu, Joãozinho da Sanfona, eu não lembro quais são os nomes deles todos, mas eles estavam todos lá. 11 homens, quem são esses caras? É gente que você não vê hoje em dia ter tanta intimidade com um mestre durante 3 anos e meio, andando perto dele. Esses são os caras que viram Jesus fazer milagres quase todo dia, se não todo dia, que ouviram palavras que eles nunca tinham ouvido antes, que viram esse homem tratar mulheres como ninguém tinha tratado antes, tratar crianças como ninguém tinha tratado antes, que viram nesse homem o que eles diziam que era o Messias, o Filho de Deus, o escolhido de Deus, o Santo de Deus. Quando a Bíblia fala discípulos, não precisa ser só os 12 ou os 11, pode ser mais gente, você vai ver numa outra passagem que eu vou te mostrar. Mas agora está falando dos 11 mais próximos, famosos, que depois disso daqui, experimentam o Espírito Santo na vida deles e se tornam aqueles que vão propagar o Evangelho para chegar até hoje, na minha e na sua vida. Desses homens, desses 11, 10 deles morreram martirizados por essa palavra, por essa mensagem, melhor ainda, por essa pessoa, por causa de Jesus. Nesse momento, a Bíblia diz que alguns duvidaram. Um deles que eu falei, né, 10 foram martirizados, o outro foi exilado, que é João. Impossivelmente também tenha sido executado, ninguém sabe exatamente. Alguns adoravam, outros duvidaram. Eles viram o que eu e você faríamos qualquer coisa para ver. Jesus em pessoa, em ação. Eles viram Jesus numa cruz, sendo pregado, todo o seu sangue derramado, vida acabou ali, e dali a 3 dias, de manhã cedo, naquele domingo, aquele homem está vivo. E eles estão prestes a ver Jesus voar. A Bíblia fala que ele desaparece nas nuvens. Mas nesse momento, alguns duvidam. Porque não é fácil. Deixa eu te falar, quantos aqui já viram um grande milagre acontecer? Já viu? Levanta a sua mão. Algo que era espetacular, talvez. Deixa eu te falar, seja qual for, eu tenho certeza que ainda existe alguma chance, existe alguma possibilidade da gente duvidar, mesmo quando a gente vê diante dos nossos olhos. Por causa do que a Bíblia me diz, eu conheço gente, né, que viu coisas sensacionais e não necessariamente aquilo ligou elas a Deus. Sempre há o espaço para dúvida, em qualquer área na sua vida é uma escolha que você faz. A Bíblia fala desses 11 homens que alguns deles, não sei quais, duvidaram. Quem escreve isso é Mateus, um dos 11. Como é que será que ele descobriu que alguns duvidaram? Será que na hora que Jesus apareceu e todo mundo foi lá, ele observou a cara de um e do outro, não, olhou para Tomé, Tomé, deve ser ele. Alguns duvidaram, anotou lá. Não, eu acho que eles conversavam entre si. Eu acho que eles falavam com... A gente não consegue conceber. Ele estava morto, é ele mesmo, não é alguém bem parecido com ele. Ele estava numa cruz. Não dá para entender, não dá para aceitar. Eles tinham dúvidas. 2 perguntas para você em relação a isso. A primeira de todas, por que Mateus escreve isso? Já tinha acontecido tudo. Jesus já tinha morrido pelos nossos pecados, já tinha ressuscitado. Precisava ele botar essa linha lá? Precisava, Mateus? Parece que pega mal para os discípulos, parece que pega mal para Jesus, parece que pega mal para o Evangelho, né? Botar lá que alguns duvidaram. O quê? Nessa altura, Mateus, não dá para você passar uma borracha aí, não precisa. Você pode contar a história, porque tem um monte de outras coisas que aconteceram que eles não escreveram. É ou não é? Teve um monte de coisas que aconteceram, com um monte de detalhes, e ele não se preocupou de colocar lá no papel. Por que Mateus escreveu isso? Em primeiro lugar, eu acho que ele anotou isso porque era verdade. Realmente alguns duvidaram, depois de tudo que acontecia. E a segunda pergunta que eu faço é por que isso entra na Bíblia?
Porque eu e você temos essa Bíblia, especialmente o Novo Testamento, como a base das nossas crenças, das nossas convicções a respeito de Jesus. A base não é a palavra escrita, é o acontecimento da ressurreição que gera a palavra escrita, mas nós olhamos para isso e não pode ter falibilidade ali. Por que Deus não chegou e falou, nós vamos botar o capítulo 28 de Mateus com algumas edições? Por que a Bíblia chega para a gente com esse versículo? Por que Mateus está na Bíblia? Tem um monte de outras cartas que poderiam ter entrado. Não entraram. Eu acho que é porque essa é uma verdade que nós ainda precisamos ouvir hoje. E é muito importante enxergar isso. É interessante porque Jesus conhecia as dúvidas dos discípulos. Isso que eu acho sensacional. Imagina, é difícil demais para mim e para você, mas tenta se colocar naquele cenário. Jesus fez a obra perfeita e completa. Só que agora ele vai embora e vai deixar tudo na mão desses 11. É eles que têm que propagar aquela verdade. É eles que vão ter que ser corajosos para enfrentar Roma e os judeus e todo mundo e começar uma igrejinha que vai se tornar o que se tornou. Você vai botar na mão desses caras, você tem gente ali que está duvidando, como é que você fica? Jesus sabia que existia dúvida no coração deles. Mas Jesus, que é fantástico para mim, não sentiu que tinha necessidade de esclarecer todas as dúvidas deles para depois enviá-los. Jesus envia os seus discípulos, Jesus dá essa grande comissão, mesmo eles com dúvidas. Quem está dormindo, diga amém. Ok. Eu sabia, mas vamos lá. Então vou repetir a última frase para você voltar com a gente aqui. Jesus dá a grande comissão aos seus discípulos, mesmo eles com dúvidas. É verdade que Jesus pode te convidar a fazer algo por ele, mesmo quando você tem dúvidas? Sim, eu acho que ele faz isso o tempo todo. Eu acho que o que Mateus quer que você saiba é o seguinte, que ter dúvidas não faz de você um mau cristão. Ter dúvidas apenas revela que você é humano, que você é uma pessoa de verdade, que você é normal. Eu acho que Mateus quer que você saiba que a tua dúvida não te desqualifica. Entenda o que eu estou dizendo. Claro, Jesus o tempo todo fala, por que duvidaste? Jesus fala, não temas, crê somente. Claro que Jesus não quer que você tenha dúvidas em vários momentos, mas ele não consegue impedir, e ninguém consegue impedir que na nossa humanidade nós tenhamos. E ele nos usa assim mesmo. E a dúvida dos discípulos, preste atenção nisso, não desqualificou os discípulos. Ele sabia que eles tinham dúvidas e os enviou assim mesmo. Eu acho que Mateus quer que você saiba que não há problema em você ter perguntas. O problema é quando você não trata dessas perguntas. Deus é maior do que as suas dúvidas. Deus é maior do que as suas questões. Um teólogo, eu acho que irlandês, escreveu isso: dúvidas são as formigas dentro das calças da fé. Elas mantêm você acordado em movimento. Dúvidas são importantes muitas vezes. Dúvida não é necessariamente o oposto da fé. Eu acho que a dúvida pode nos convidar a uma fé mais profunda. Eu coloquei isso aqui. Presença de dúvidas não significa ausência de fé. Eu posso provar isso para você na Bíblia. Na verdade, toda vez que você precisa agir em fé, há uma batalha acontecendo dentro de você. Toda vez que você precisa agir ou falar ou se posicionar em fé, existe um bom combate acontecendo dentro de você, especialmente nesse lugar aqui, na sua mente. Faz parte muitas vezes. Talvez a gente tenha interpretado isso errado. É claro que a sua fé, a sua confiança nele, em algum momento, eventualmente vai afastar aquela dúvida. Mas na nossa humanidade nós precisamos não ficar preocupados. Eu não posso ter dúvida. Não, muitas vezes você vai ter. Presença de dúvidas não significa ausência de fé, mas é um convite para desenvolver uma fé ainda mais profunda. Então o que você faz com a dúvida? A dúvida não precisa ser um problema, mas a dúvida não expressada vai se tornar um problema. Você ouviu o que eu falei?
O problema é quando a dúvida fica só dentro de você e você não leva para o lugar certo. Quando você não processa, quando você não conta, quando você não diz, quando você não conversa, quando você não trata daquilo com as pessoas certas. Então eu coloquei essa pergunta simples: o que a gente faz com as dúvidas? Eu botei só esses 3 pontos. Levamos as nossas questões a Deus, conversamos sobre elas com pessoas em quem confiamos. Você não conversa com todo mundo. Eu não acho que você tem que contar todas as suas dúvidas para todo mundo, mas pessoas que você confia, que você ama, que sabe que amam você, merece que você abra o seu coração com elas. E finalmente continuamos seguindo a Jesus, do mesmo jeito. Você acha que como pastor eu não tenho um monte de dúvidas também? Não, eu e qualquer pastor temos. E a gente não deveria esconder nunca isso da congregação. Nós somos humanos como vocês. Mas é isso que você deve fazer, eu acredito, com a sua dúvida, é o que eu quero fazer. Em primeiro lugar, nós levamos as nossas questões a Deus. Mesmo com dúvida, a gente pode levar até Ele. Aquele homem que o seu filho estava possuído e tendo uma convulsão, que você lê nos evangelhos, chega para Jesus e fala: se você pode, Jesus faz alguma coisa. Jesus fala: se pode, tudo é possível que crê. E esse homem fala: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ajuda-me a crer, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Jesus poderia olhar para ele e falar: não, assim eu não vou fazer nada por você. Não, desse jeito eu não quero. Não, Jesus trata da questão, conversa com o homem e expulsa o demônio do filho e cura o rapaz, mesmo quando ele tem dúvidas. Primeiro capítulo de Tiago fala: peça a Deus sem duvidar. É um pouquinho diferente. A nossa crença, a nossa confiança, né, de que Deus vai ouvir e vai responder às nossas orações, tem tudo a ver com a intimidade com Ele. Se você conhece Ele, você sabe que Ele quer fazer a vontade dEle na sua vida. Amém? Em segundo lugar, nós conversamos sobre ela com pessoas que nós confiamos e nós amamos. Você pode seguir a Jesus, é possível seguir a Jesus, mesmo que você não acredite completamente nele. Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas eu vou te dar uma afirmação que talvez faça você acreditar nisso. Deixa eu repetir: é possível seguir a Jesus mesmo sem acreditar completamente nele. Todo mundo que seguiu a Jesus, desde o início, estava nessa condição. Não acreditava completamente, não tinha razão. Os discípulos são incrédulos até o final, especialmente quando Jesus morre. Todos se tornam incrédulos. Então, se você tem questões, tem dúvidas, você está em ótima companhia. Os próprios discípulos de Jesus também tiveram isso. Mas nada disso precisa impedir que você o siga. Nada disso precisa impedir que você faça o que Ele te mandou fazer, mesmo com as suas questões, mesmo com as suas dúvidas, mesmo sem ter todas as respostas. Você pode pertencer, e é isso que essa igreja mais quer pregar. Eu queria que você me ajudasse, né, que a vizinhança toda soubesse que elas podem fazer parte, mesmo que elas não acreditem como eu e você acreditamos. Porque a primeira parte não é acreditar, a primeira parte é ser atraído pelo amor dEle, e pela graça dEle, e compreender que Ele nos aceitou, sem que a gente merecesse, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E Ele faz toda a obra completa. Seja sincero com você mesmo. Muitas vezes a gente demora para acreditar, mas um dia a gente acredita. Um dia a gente começa a confiar. Eu queria dizer para quem não sabe que essa igreja, se não é, está se tornando um lugar seguro para você tratar das suas dúvidas, tratar das suas questões e até mesmo, se necessário, lutar com elas ou contra elas. Cada PG, os jovens, né, no Conviva, como isso é importante. Os jovens mais velhos hoje também têm na Wake, o pastoreio dos adolescentes. A gente está abrindo essas portas todas para que eles possam falar, para que eles não precisem ficar calados, para que possam conversar. E mais uma vez, mesmo que a gente não tenha a resposta, a gente pode apontar para aquele que tem a resposta. Amém? E finalmente, se você não fosse seguir simplesmente a Jesus, a quem você seguiria? Talvez você pense: pastor, tem que seguir alguém. Mesmo que você não perceba, você sempre está seguindo alguém. Como eu disse a você, na minha vida,
E se eu for contar para você todos os meus testemunhos, os momentos que eu estive lá embaixo e questionei, duvidei, são vários. E hoje está tudo ótimo, está tudo maravilhoso, mas ainda assim você acha que as dúvidas, as questões desapareceram? Não, elas convivem com a gente. E muitas vezes, eu acho que você e eu pensamos isso, em momentos dramáticos, em momentos de sofrimento, em momentos onde a gente se sente abandonado, em momentos onde você perdeu tudo. Muitas vezes a pergunta é, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar sendo pastor? Será que vale a pena continuar servindo na igreja? Será que vale a pena continuar indo à igreja? Eu queria mostrar para você um versículo antes de você ir embora, onde os discípulos de Jesus, aqueles que a gente tratou até agora, são desafiados e confrontados com essa pergunta. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Você sabe quando foi isso? Jesus prega um sermão que ninguém gostou, absolutamente. Você já ouviu uma mensagem que ninguém gostou? Eu espero que não, mas deve acontecer. Quando Jesus prega sobre isso, quem sou eu para tentar avaliar o sermão de Jesus? Mas se você me perguntar, você vai falar, se ele quiser ganhar as pessoas, ele não deveria pregar sobre canibalismo. Ele fala sobre comer do corpo dele, beber do seu sangue, todo mundo fica apavorado, quer ir embora. Você prega sobre qualquer outra coisa, Jesus, mas não sobre comer carne das pessoas ou beber. Ninguém vai entender. E é mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. E todo mundo foi embora aqui. Todo mundo exagera, mas aqui está dizendo, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. Você sabe o que eram esses discípulos? Seguidores fiéis de Jesus. Não eram os 11. Não eram os 12. Por que não, pastor André? Porque o próximo versículo diz, Jesus perguntou aos 12, então os 12 ficaram. E vocês? Vocês também não querem ir? Eu não sei, mas eu acho que Jesus estava sorrindo quando ele falou isso. Vocês não querem ir também? E Simão Pedro se torna o porta-voz dele. Você conhece gente assim que gosta de falar pelos outros? Pedro era assim. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor. Ele não fala para onde, ele fala para quem. Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Se não Jesus, quem? Se você não for segui-lo, você sabe quais são as alternativas que sobram? Se você não estiver com ele, você sabe aonde você vai parar? Você sabe qual é o final da história? Eu queria falar para você por que eu sigo a Jesus. Simão Pedro ainda não terminou, ele fala o seguinte, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Você pode ler comigo esse versículo? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Acreditar é extremamente importante, com certeza. Mas só acreditar sem uma prática não faz muita diferença. Mas quando eles falam, nós sabemos, Jesus, ninguém mais rouba isso da gente, não importa mais nada. Simão Pedro daqui a algumas horas vai falar para Jesus, eu estou pronto para morrer por você, porque eu sei quem tu és. Não quer dizer que você não vai ter dúvida depois. Simão depois duvida, nega Jesus 3 vezes, mas nesse momento ele revela, eu creio, eu sei que tu és o Filho de Deus. Por que você, alguém perguntasse para você, por que você segue a Jesus? Faz algum sentido? Para muita gente não faz o menor sentido. Mas eu quero responder para você, por que eu sigo a Jesus? Eu botei aqui rapidinho, antes de você ir embora. Porque Jesus, não é apenas por isso, mas porque Jesus é o fundador de um movimento que mudou toda a história. Que mudou a história de toda a humanidade. E continua mudando. Eu acredito verdadeiramente que Ele é quem Ele diz que Ele é, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele nos deu salvação, que Ele pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados de todas as pessoas. Mas Ele começa algo que não tem fim e que desafia todas as probabilidades. A igreja vive hoje e existe hoje e não para de crescer hoje. Ele declarou, as portas do inferno não prevalecerão contra aquilo que eu estou edificando.
E fazer parte disso é grande demais. Não é o mais importante para mim, mas a ética que ele ensina é aquela que nós ainda estamos tentando alcançar. A maneira como Jesus ensina as pessoas a servirem as outras, a respeitarem as outras, era incomparável. Ninguém falava disso naquele tempo e transformou toda a nossa história. Todas as nações do mundo, do lado de cá do Ocidente e muitas do Oriente, são baseadas toda a sua estrutura moral naquilo que Jesus ensinou. E mais tarde foi exemplificado pela sua igreja. A gente não faz ideia da grandeza disso. Mas deixa eu te falar, se a gente entendesse a grandeza disso, nós íamos agradecer o tempo todo, os nossos pais, os avós, os bisavós, os tataravós, até chegar na primeira geração, porque tomou essa decisão de seguir a Jesus. Por que eu sigo a Jesus? Porque algo aconteceu na minha vida. E eu não tenho como explicar. Várias coisas aconteceram na minha vida e eu sou diferente hoje, porque Ele não é apenas um Deus, Ele é meu Pai. Ele não é apenas alguém a quem eu sirvo, eu tenho uma aliança, Ele é meu aliado. Nós temos um relacionamento vivo. Às vezes eu esqueço de falar com Ele, não se engane, mas Ele nunca se esquece de mim. Ele nunca deixa de falar comigo. Por que eu sigo a Jesus? Porque no meio das minhas lutas, que às vezes até esqueço que Ele existe, porque eu estou no meio da luta, eu só consigo ver a luta. No meio das minhas provações, no meio das dores, no meio da jornada contra a doença da minha esposa, no meio de tudo que a gente experimenta, às vezes, que impacta a família, que causa questões financeiras, seja o que for, a gente consegue experimentar uma paz que não faz sentido. A gente consegue experimentar uma paz que excede todo o entendimento. A gente consegue ter uma alegria que vai além de qualquer circunstância. A gente experimenta um poder que nos mantém vivos e caminhando. Eu não conheço mais ninguém que faz isso. É uma presença que só pode ser explicada como Deus na minha vida. Mas se eu tirar tudo isso, e eu não tenho como tirar tudo isso, mas se eu tirasse tudo isso, eu fico com Pedro. Não tem alternativa melhor. Nada se compara a seguir Jesus. Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então deixa eu falar, se você é normal, se você é humano, você tem dúvidas, você tem questões, e você não precisa se esconder com elas, você não precisa ignorá-las, mas por favor, não guarde elas para você. Lembra o que a gente faz com as dúvidas? Leve até Deus. Senhor, eu não entendo. E não se preocupe se Ele não responder imediatamente ou se Ele nunca responder, mas você deve levar até Ele. E você deve levar a pessoas que você ama e confia. É por isso que a gente produz nessa igreja todo tipo de ferramenta de convivência, de relacionamento. Nada é mais importante na igreja do que isso. Você precisa de um amigo, você precisa de uma amiga, você precisa de alguém que sabe um pouquinho mais do que você alguma coisa e pode te ajudar. E que você pode também ser alguém que vai ajudar pessoas a tirarem as suas dúvidas. Mas depois que tudo isso terminar, que você levou a Deus e levou a pessoas, algumas dúvidas ou várias dúvidas ainda permaneceram, você continua seguindo a Jesus assim mesmo. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Em outras palavras, não fique em crise com algo que Deus não tem a menor crise. Não fique preocupado se você não tiver as respostas de tudo. Fique com a resposta que Ele já te deu. Ele ama você. Ele já salvou você. Essa vida não é o final da sua história. Ele tem uma vida eterna para você. Isso tem que ser hoje para mim e para você suficiente. O apóstolo Paulo, lembra quando a gente pregou sobre a eternidade aqui algumas semanas atrás, alguns meses atrás? Se você ler com cuidado, Paulo fala assim, gente, não tem mais motivo para ficar aqui, eu quero ir embora, né? Paulo fala claramente, eu quero morrer. Só que não é porque ele está deprimido, não é porque ele está chateado. Ele fala, eu quero ir embora, porque o que tem lá é 1000 vezes melhor. Morrer é lucro. Viver é Cristo. Ou seja, se Ele tem um propósito na minha vida, eu quero viver até o final desse propósito e poder dizer, corri a carreira, completei, guardei a fé. Mas depois disso, o que Ele reservou para mim é infinitamente melhor e maior. E quando eu li aquilo, eu brinquei com a igreja. Paulo não está nos incitando ao suicídio, por favor.
Mas ele está querendo nos dizer que nós não temos a visão completa do reino de Deus. Nós não temos a visão clara de tudo que Deus está fazendo nessa terra. Nós só podemos saber o próximo passo que Ele tem para mim e para você. Continua seguindo, mesmo com dúvidas. Alguém diz amém? Vamos ficar de pé, vamos orar juntos? Obrigado por você que tentou ficar acordado a maior parte do tempo. Se tem alguém do seu lado com cara de sono, abraça ele e falou, valeu, meu irmão. Fera, campeão. Tem pregação que não é todo mundo, amém, toda hora, não dá, né, gente? Mas, quantos sabem que isso é importante? Diga amém. Eu sei que eu e você somos desafiados. E Deus não quer que você fique sozinho. Talvez durante as próximas semanas a gente vai lembrar você desses simples passos que você precisa dar. Não fique sozinho nunca. Ninguém precisa, ninguém deveria jamais ficar sozinho. Tem uma irmã que essa semana falou comigo que vai fazer uma cirurgia. Ela está no PG. Eu não podia estar mais tranquilo. Eu sei que está todo mundo lá orando por ela. Eu sei que está todo mundo lá envolvido com o que está acontecendo. Não vai deixar passar um minuto antes e depois da cirurgia querendo saber como é que está, vai visitar. Gente que olha para você, ora por você, ama você, cuida de você. Deixa eu te falar, eu não posso fazer isso. Eu não posso cuidar de você como eu gostaria de cuidar. Mas tem um monte de gente aqui que pode. E você pode me ajudar a cuidar de outras pessoas. Estar ligado a outras pessoas faz toda a diferença e resolve um monte de questões na nossa vida. Porque às vezes eu tenho um monte de dúvidas, mas quando eu sento com outra pessoa e simplesmente olho para a palavra, tem um monte de dúvida que desaparece. A palavra tem esse poder. Amém? Pastor, mas como eu faço? Aqui na igreja tem o PG, os pequenos grupos, você pode se juntar a esses grupos. Né? Tem vários outros caminhos, mas esse para mim é o melhor de todos. Você pode fazer uma classe, você vai se juntar com pessoas. Você pode entrar para o ministério, você vai se juntar com pessoas. Você pode ficar aqui e almoçar com a gente, você vai sentar numa mesa com alguém. Mas compartilhar, dividir a sua vida semanalmente com outras pessoas que amam Jesus é incomparável, é bíblico, é comprovadamente abençoador. E eu recomendo para você. Amém? Vamos orar?